Bom dia, Números 30. Nós vamos falar sobre o modelo de família patriarcal. Esse capítulo aborda essa questão de votos e juramentos feitos tanto por homens quanto por mulheres ao Senhor. Mas por que será que Deus volta a mencionar e reforçar o pedido de não se quebrar votos ou juramentos? É muito simples. Eu creio que porque os homens e as mulheres em geral têm uma forte inclinação a quebrar votos firmados na presença do Senhor. Veja hoje o tanto de divórcios que acontecem porque tanto homens quanto mulheres simplesmente não conseguem manter o que prometeram. E o Senhor sabe o quanto isso é importante para manter um modelo de família que é, sem dúvida, o melhor para toda a sociedade, mas que o corrompido coração do homem, principalmente daquele que não está profundamente comprometido e arraigado com o Senhor, conseguem cumprir. Diz assim o versículo 2: Se um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento de ligar a sua alma com uma obrigação, não violará a sua palavra, fará segundo o que saiu da sua boca. Se também uma mulher fizer voto ao Senhor e se ligar com uma obrigação em casa de seu pai na sua mocidade, versículo 4, e o seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas, se o seu pai se opuser, no dia em que ouviu o voto, nenhum dos seus votos e das suas obrigações com que tiver ligado a sua alma serão válidos, e o Senhor a perdoará, porque o seu pai se opôs a ela. O mesmo acontecia se ela tivesse marido, versículo 6. Se este se opusesse, os votos não seriam válidos. Mas por que será que Deus faz essa diferença entre o voto do homem e o da mulher? Essa é uma questão que hoje em dia, numa sociedade que exige direitos iguais para homens e mulheres, tem sido contestada e desaprovada por feministas e a população em geral. Mas então, por que será que Deus instituiu assim? Porque Ele ama menos as mulheres do que os homens? Porque Ele é machista e autoritário? Certamente que não. Ele assim determinou porque, por ter sido o criador de ambos, sabe que, como pai, ele tem a obrigação, o dever, a responsabilidade de ser o cuidador, o mantenedor, o guardador da sua esposa, da sua mãe e das suas filhas. Podem tentar, por meio de estudos, de livros, de muita filosofia, de muita psicologia, de muita psiquiatria, afirmar que homens e mulheres têm a mesma força física, os mesmos sentimentos, o mesmo instinto de proteção. Mas a verdade é que o homem difere da mulher em muitos aspectos, que ele tem em um senso de proteção mais forte, um instinto de sobrevivência mais aguçado e, é claro, uma força física maior, que lhe dá esses atributos de ser o protetor, o guardador da sua família. E quanto mais você vê a sociedade se afastar desses princípios, de mulheres querendo dominar, querendo suprir, querendo mandar, mais você vê casamentos ruindo, famílias sendo destroçadas, homens e mulheres infelizes. Por quê? Quer aceitem ou não, o modelo patriarcal de proteção sempre funcionou. O novo modelo, criado pelos homens, comprovadamente não dá certo e não atende às necessidades da família. E você pergunta, mas por que a mulher tem que se submeter? Ora, é muito fácil, porque esse é o instinto natural da mulher, é a sua essência, é a sua sensibilidade inata. E não é difícil para ela se submeter quando ela é tratada com o mesmo amor com que Cristo amou sua igreja, que é o padrão de amor sugerido no Novo Testamento. A submissão ao amor e ao cuidado não são difíceis, nem impossíveis de serem seguidos, como estão tentando fazer muitas mulheres acreditarem. O voto da mulher deve estar sempre atrelado aos anseios e interesses do marido.
Uma mulher não deve, por exemplo, se consagrar ao Senhor sem pedir ao marido, porque essa consagração implica em separação de corpos. E isso tem que ter um consentimento dos dois. Não é uma via de mão única. Se um pai, por entender que o eleito da sua filha não é uma boa pessoa, ela deve considerar as razões que o levaram a decidir isso, especialmente se ele for um pai temente, amoroso e zeloso da palavra de Deus. Quantos casamentos você viu fracassarem porque a filha, em rebeldia, casou-se contra a vontade do pai? Este capítulo termina dizendo que estes são estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, estando ela ainda na sua juventude, na casa de seu pai. Versículo 16. Se a sociedade hoje não aceita esse modelo de família, instituída por Deus, é de inteira responsabilidade dela. As consequências não podem ser atribuídas a Deus. Qual é o seu modelo de família? Quanto você tem honrado seus votos ao Senhor? Honre seus votos, seu matrimônio. Isso eu dizendo não é muito, mas se é o Senhor que diz, é melhor você obedecer. Ou, se você quiser contender, aceite as consequências. Mas eu não gostaria de estar no teu lugar. Eu escolhi obedecer. E você? Um abraço em Cristo Jesus.